Estou de boca aberta com aquilo que há uns dias entrou-me pela casa dentro e conquistou tudo e todos. Até a minha gata ficou fã. E é isso mesmo, eu troquei a minha TV da Samsung por um projetor da iSense. É o iSense C3 e eu nunca imaginei que este fosse o resultado final. Olá, Rui Tucana aqui. Subscreve o canal e ativa as notificações. Bota também os olhinhos na descrição do vídeo e no primeiros comentários, que eu vou deixar afixado. Vais encontrar por lá links para os meus grupos de descontos no Telegram e no WhatsApp. São grupos onde eu só ponho descontos a sérios e só grandes marcas e só tecnologia. Aquilo que eu partilho diariamente é uma lista apenas com as melhores promos. Portanto, não vai estar sempre a pingar qualquer coisa, a fazer plim, 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 não. É super tranquilo. E depois, também aqui em baixo, na descrição e no primeiro dos comentários, encontras links para este iSense C3 que eu estive a testar nas últimas semanas. Tem atenção porque não raras vezes a iSense atira-se aos descontos e este ano é ano de Mundial, portanto vai haver descontos e pronto, isto em promoção é uma compra ainda mais acertada. Mas então, este é o C3, o novo projetor laser da iSense. Foi pensado para ser muito versátil, uma série de usos em casa, na sala, no quarto, bom, até lá fora, se quiseres mesmo levá-la para fora, desde que tenhas uma tomada elétrica à mão, bom, e uma tela ou uma parede de dimensões generosas. Então tens aqui muito com que te impressionar e impressionar os teus amigos. Para já, eu devo começar por dizer que ele produz uma imagem 4K que vai das 65 polegadas na diagonal até às 300 polegadas. E atenção que 300 polegadas é mais do que 7 metros, ok? Claro é que quanto mais perto o puseres da parede, também menor é a imagem, como é evidente. Isto, embora ele tenha um zoom óptico, com o qual poderás querer trabalhar para aumentar ou para diminuir um pouco a imagem para caber na tua parede, que não é assim tão grande, ok? Eu não fiz nada disso, eu levei o projetor para o quarto, apontei-o primeiro a uma parede, mas depois achei que era melhor projetá-lo para o teto, para ver filmes assim deitadinho na cama, e é mesmo incrível. Ele tratou de focar a imagem sozinho, tratou também de a posicionar melhor em termos de pôr a perspectiva correta e ficou tudo ótimo, tudo automático e funcionou tudo às mil maravilhas. Seja como for, na maior parte das imagens gravadas por mim, que vais ver ao longo deste vídeo, a projeção é mesmo feita numa parede em frente ao projetor, uma configuração o mais simples possível, que eu gostava muito de poder adotar no meu quarto, mas não dá, eu tenho a cama num sítio, os armários estão noutro, enfim. E já agora, e também para que tenhas uma ideia, nesta configuração eu pus o projetor a cerca de 3,10 metros da parede, a imagem que resulta é sensivelmente uns 3,5 metros, um bocadinho mais talvez, isto medido por mim, sozinho, portanto lá está, isto não é de toda uma medição absolutamente rigorosa, não me dei a esse trabalho, mas é mais ou menos isto, ok? Atenção, é aquilo que eu disse, que primeiro tentei projetar para uma parede, mas para essa parede o projetor tinha de ficar assim muito de lado, ok? E não esperes milagres. Ou seja, na minha experiência, o projetor não tem de ficar exatamente em frente, no centro da parede para onde vai projetar, mas ao mesmo tempo também não convém que ele fique muito de lado, ok? Não, também não abuses. Lá está, ele consegue configurar-se para projetar a imagem direitinha, mas há limites para aquilo que lhe podes pedir. Por exemplo, e falando de uma outra coisa, é que este projetor consegue modificar a imagem conforme a cor da parede para onde o apontares. Mas da mesma forma que não convém que o ponhas muito de lado, também se o apontares para uma parede que em vez de branca é assim vermelha ou vermelha escura, ele até pode tentar adaptar-se, os filtros que vai aplicar e as alterações cromáticas que o processador vai fazer automaticamente, ok? Mas não esperes um milagre. Portanto, quanto mais branquinha for a tua parede, quanto mais tela tu tiveres, melhor. Mas pronto, ele é versátil na lente e na forma como projeta a imagem, mas também, e basta olhar para ele, na posição em que o escolhes pôr. Que, bom, para já ele tem esta espécie de tripé, um gimbal, esta base gira 360 graus, claro que assim que o ligas à ficha já não podes girar assim tanto, mas podes controlar perfeitamente a forma como ele gira, esta base fica poisada, e depois a inclinação, também eu nem sei quantos graus, mas consegues incliná-lo totalmente para baixo, ou então totalmente para cima, para veres a imagem no teto. Pois podes pôr isto na mesinha de cabeceira e sem complicações tens a imagem no teto
sem dificuldade mesmo, absolutamente nenhuma. E ele continua a girar, portanto, ele também gira para o outro lado. Podes usá-lo assim, sem qualquer suporte, mas podes também utilizar suportes. Podes até utilizar pernas para o ar, no teto, agarrado ao teto e depois a projetar a imagem para a parede. Ele trata de corrigir a imagem e pô-la na cabeça dele de pernas para o ar, ou seja, como é suposto para nós vermos. E já agora deixa-me também dar os parabéns à iSense quanto ao aspecto geral dele. Ele tem um design compacto. Eu até gostei de o tirar da caixa. A experiência do unboxing também é muito fixe, mas ele é uma espécie de cubo porque ele mede 25 centímetros de altura, tem quase a mesma coisa assim de profundidade, mas depois também esta largura também ronda esses 25. Penso que é ligeiramente menor, são 24 centímetros de largura e outros 24 de profundidade. Os 25 são de altura, mas, bom, é quase um cubo. Agora, a qualidade das imagens que ele está a projetar para aqui, né? Pois, até fico meio cego. Bom, ele continua a brilhar. Ele é um videoprojetor 4K do tipo Tri-Laser ou Tree-Laser. São 3 lasers independentes, cada um deles especializado na sua cor, portanto o RGB, portanto R de red, de vermelho, depois tens o G ou o G de green e tens também o B de blue. Estes 3 lasers sobrepõem-se no espectro que ocupam e então conseguem entregar uma cobertura de 110% do espectro, isto no espaço de cor BT 2020. E eu sei que isto, para todos nós, é chinês, é técnico demais, mas aquilo que eu te posso dizer é que cores assim meias deslavadas dos projetores antigos aqui não existem. No C3 a imagem tem uma vivacidade impressionante. Eu gostei muito. Quanto à força dele, quanto ao brilho, claro. Bom, conta com 2500 lumens e isto não é assim um número esdrúxulo saído de um laboratório em condições inigualáveis na nossa vida real. Não, estes 2500 lumens são mesmo o número na vida real, é o brilho que vais ter em casa e eu digo-te já que é o brilho muitíssimo bom para uma sala com luz controlada, mesmo com as janelas abertas. Consegues ver um filme, claro, é que se fechares as persianas e colocares só um candeeiro, ainda melhor, e se desligares tudo, estás no cinema. Ele suporta Dolby Vision, suporta HDR10 Plus, tem certificação IMAX Enhanced, mas aquilo que salta à vista é mesmo o contraste nativo de 2000 para 1. Isto ajuda a manter o detalhe nas cenas assim mais escuras, algo onde os projetores assim mais ou menos portáteis, isto também já tem o seu peso, isto não é totalmente portátil, mas, bom, penso que ainda cabe nessa categoria, porque ainda o podes levar para casa de amigos e tal. Bom, é algo em que os projetores portáteis costumam falhar, o contraste, este não. E agora podes-te perguntar como é que isto se porta em jogos. Eu também me pergunto, porque não testei. Eu estou sem consola e não pude testar. Aquilo que eu te posso dizer é que ele tem um modo chamado DLP Turbo, que a 1080p ele tem uma taxa de atualização de 240 Hz. Quanto a ligações e essas coisas todas, eu penso que, bom, a forma principal para hoje em dia te ligares a um videoprojetor como este é o Wi-Fi 6, e ele tem Wi-Fi 6. Depois, e digo de nota, tens aqui estas ligações físicas, podes botar aqui uma pen USB ou duas, ou então um disco e uma pen USB. Isto é USB 3.2, ok? Apesar das portas serem USB-A. De resto, tens também duas portas HDMI, são HDMI 2.1. Uma delas tem suporte eARC, que é essencial para se quiseres ligar isto a uma soundbar, sendo que, também deixa-me já dizer algo que é importante nisto, é que eu nunca tinha visto um projetor com um som tão bom. Ele vem com duas colunas internas, cada uma do seu lado, de 10 watts, desenhadas pela JBL e, bom, o projetor é compatível com o DTS Virtual ou Virtual X. Muito francamente, eu acho que as colunas se portam muito bem e de resto aproveito ainda para dizer uma outra coisa, o ruído de funcionamento deste bichinho é que, bom, ele tem ventoinhas internas para dissipar o calor e sente-se aqui calor, mas, pois bem, essas ventoinhas, essa dissipação do calor nunca me incomodou e eu pulo na minha mesinha de cabeceira mesmo ao lado da minha cabeça, ok? E nunca me chateou. Mas então, e agora sim sobre aquilo que eu ia dizer há bocadinho, o software, o sistema operativo. Bom, estamos perante o Vida U9 bom, e é rápido e se tiveres um iPhone vais gostar de saber que ele suporta Apple AirPlay 2 e que tem apps para dar e para vender. Quer dizer, não tem Vodafone TV, também não tem Nós não sei o quê, não tem Mel. Eu preferia que tivesse,
mas confesso que isso faz mais falta na TV da sala, que é um equipamento mais generalista do que um videoprojetor. Podes não concordar comigo, claro, mas sinceramente, no videoprojetor não me fez falta a app da Vodafone, mas se fosse numa TV, eu teria sentido a falta dela e teria lamentado muito a sua ausência. Mas se faltam essas apps em ano de Mundial de Futebol, vais gostar de saber que a Sport TV está lá, a DAZN ou a DAZN também está lá, o YouTube, claro, Netflix, Disney, Prime Video, HBO, Sky Showtime, Apple Movie, enfim, está lá tudo o que eu conheço, muito francamente. Portanto, sim, se em termos de televisores o VIDA, o sistema operativo da iSense, continua a ter para mim falhas que eu acho que são importantes, essas falhas não me importam, a mim não me importam nada, muito francamente, num videoprojetor, e eu acho que o software, tendo em conta isso, acho que é muitíssimo bom, não vejo grande razão de queixa, para além dessa, que não tem a Vodafone TV, mas muito francamente não me fez falta. Também não tem a RTP Play, por exemplo, ok? O que tem é um comando muito fixe. É retroiluminado, ok? Portanto, podes, no escuro, consegues ver onde é que estás a clicar. Depois tem também um micro, se fores daquelas pessoas que gostam de dar comandos de voz neste caso não é ao televisor, mas é ao projetor. Tem tudo isso. E depois tem os 4 atalhos do costume, que desta vez são Netflix, YouTube, Prime Video e Disney Plus. Quanto ao comando, só coisas boas a dizer. E já agora, as pilhas são pilhas daquelas AAA e vinham na caixa. Enfim, antes das conclusões finais, quero lembrar-te que não é suposto fazeres aquilo que eu tenho feito ao longo deste vídeo, que é mexeres o projetor enquanto ele está ligado, apenas porque é melhor que não o faças, porque, bom, está aqui lentes e essas coisas, convém que ele esteja o mais sossegadinho possível. Portanto, tu, quando comprares um, ou quando um igual a este, ou um diferente deste, poisas o teu projetor e convém que ele fique sossegado. Claro que se for portátil pode andar de um lado para o outro, mas quanto mais sossegadinho estiver, melhor. E, de preferência, sem estar ligado. Eu, como sou um profissional, estou a fazer com isto ligado. Mas enfim, não tentes fazer isto em casa, porque em casa vai ser pago por ti, não é? Este não foi pago por mim, também não é meu. E como tal, posso-me dar ao luxo de fazer estupidezes. Não faças as mesmas estupidezes que eu estou a fazer aqui. Mas então, quanto às conclusões finais, e ainda antes de as dar, deixa-me lembrar-te que encontras links para este bichinho na descrição do vídeo e também nos primeiros comentários. Basta clicares em mostrar mais. Se estiveres a ver no computador é o sítio mais fácil. Vais à descrição do vídeo e tens lá links para ele. Mas vais também ver links para os meus grupos no WhatsApp e no Telegram. Se queres descontos em tecnologia, se queres saber quando é que este iSense C3 entra em promoção, segue-me por lá porque vais poupar muito dinheiro. De resto, atenção que todos estes links estão também então no primeiro dos comentários que eu vou lá deixar afixado. Mas então, relativamente à conclusão, será que vale a pena investir 1.700€ neste iSense C3? E 1.700€ é aquilo que a iSense avança como preço recomendado para ele? Bom, a minha resposta a essa pergunta e eu não estava à espera disto, ok? Muito menos quando a iSense propôs o envio deste equipamento em particular, não estava à espera disto, mas a minha resposta é sim. Deixa-me dizer-te que fui eu que abordei a iSense para testar um videoprojetor à escolha deles, e isto já não lhes disse, mas eu filo porque ando a ponderar comprar um videoprojetor, não para a sala, mas para o quarto. Eu não tenho TV no quarto, nunca tive TV no quarto, nunca gostei da ideia de ter um painel preto grande a ocupar-me boa parte do quarto. Então, pensei-se, um videoprojetor não ocupa quase espaço nenhum, dá-me uma imagem grande e pronto, eu só o uso de vez em quando, porque também é só de vez em quando que o iria utilizar ou o irei utilizar. E pronto, a verdade é que eu adorei este C3 que a iSense me enviou. Já agora, quando eu propus isto, o C3 ainda nem sequer tinha sido anunciado, portanto eu não imaginava que a iSense ia enviar este em particular. Aliás, não sabia o que é que iam enviar, porque eu não sei de cor, nem mesmo indo ver tudo o que é que a iSense tem para propor, porque também tem mesmo muita coisa. Portanto, e não falando de mim, mas admitindo que tu, tal como eu, não queres ter um ecrã gigante a ocupar a sala toda, mas ainda assim não abdicas de uma ótima qualidade de imagem, e em cima disso, ou também, se gostas de jogar, bom, eu sinto que o C3 não tem muitos rivais neste momento. O suporte gimbal, a qualidade do som,
a imagem, claro, a configuração inteligente, ok? E até aqueles 240 Hz em modo jogo são tudo bons argumentos que o colocam à frente de muita concorrência direta. É um projetor que não te obriga a adaptar a casa a ele adapta-se, ele configura-se de acordo com o teu espaço. Eu fiquei muito fã dele, muito mais do que aquilo que eu imaginava. Segue-me para mais vídeos de tecnologia, análises sempre independentes. Aqui não há vídeos patrocinados, seja de que forma for. Nunca viste aqui um vídeo patrocinado por seja lá que marca for. As marcas emprestam-me os seus produtos para eu testar, mas não veem os vídeos antes de eu os publicar e não me dizem o que é que eu devo ou não dizer acerca dos seus equipamentos. Aqui em baixo, nos comentários, podes também dizer-me o que é que preferes, se um projetor deste tipo ou se uma TV topo de gama, 75 polegadas ou mais, 300 polegadas de TV, é o que tens aqui. Diz-me porque eu quero mesmo saber a tua opinião. Aproveita e deixa um bruto gosto neste vídeo e toma lá um grande abraço.